Agora estamos no Matcha com a Rai e vamos conversar hoje com uma psicóloga maravilhosa, super empreendedora, mentora de mulheres, para a gente entender o que foi que ela alterou no dia a dia dela, como foi essa jornada de transformação para ela sair apenas da psicologia clínica e hoje ter uma carreira de sucesso, né, impactando milhares de mulheres aí, Brasil e mundo afora. Estamos hoje com a Libna, que é psicóloga. Libna, eu vou pedir para tu se apresentar, então, contar um pouquinho do teu projeto para a gente, à vontade. Maravilhosa, Raíssa. Primeiro, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz com esse convite, pela oportunidade de contar um pouco da minha história, falar um pouco da minha trajetória. E vamos lá, eu me chamo Libna Raquel, eu sou psicóloga há 5 anos, sou psicóloga clínica e também mentora de mulheres, de empreendedoras. E a minha missão com o meu trabalho é guiar outras mulheres para que elas possam se tornar mais seguras e mais confiantes na vida e nos negócios. Então, eu passei por uma jornada aí, começando como psicóloga clínica apenas, e aí eu fui entendendo que eu gostaria de alcançar mais pessoas, de impactar mais pessoas, e aí começou a vir as primeiras ideias de outros serviços, de outros infoprodutos, até chegar no momento atual. Ai, sensacional. Libna, eu tenho uma curiosidade, né? Quando eu olho para psicólogas que elas começam a empreender, assim como eu também comecei a empreender, né? Eu fico querendo entender o que foi que deu esse start e quais foram as Sim. mudanças mais significativas nesse processo, sabe? Então, eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente essa jornada de transformação, de sair da mentalidade de ser só psicóloga e começar a se Uhum. enxergar como uma psicóloga empreendedora também. Eu nunca tinha pensado que eu seria empreendedora, que eu seria psicóloga clínica durante a minha graduação. Na minha cabeça, eu teria um emprego, um CLT ou um concurso público. Não porque não era isso que eu queria, mas é porque era o que me diziam que daria certo, o que funcionava. Então eu comecei a acreditar que realmente era só esse caminho que existia. Quando eu cheguei na psicologia hospitalar, estava ali naquela rotina, eu comecei a perceber que poderia ter outras coisas. Eu comecei a entender, mas será que é isso que eu quero? Será que é essa rotina que eu quero para mim? Então eu comecei a perceber ali alguns valores meus que não estavam sendo atendidos naquela rotina. Então, de qualidade de vida, de liberdade, de poder ter um tempo de qualidade, por exemplo, eu vou passar o Natal com a minha família, eu vou poder descansar em um domingo, porque eu trabalhava fazendo plantões, então tinha a rotina muito intensa. E aquilo começou a vir rompendo assim alguns valores importantes para mim. E aí eu pensei, gente, mas será que a área clínica funciona? Será que é para mim? E eu me vi nessa possibilidade assim de migrar, de deixar o CLT no hospital para ir para a clínica, pensando na rotina de vida que eu gostaria de ter, nos valores importantes. E aí eu decidi dar esse passo, fazer uma transição. Na época foi uma transição forçada, porque eu pensava, eu vou esperar uns 2 anos, vou fazer uma reserva e depois eu peço demissão. Mas aconteceu um processo de cortes de colaboradores no hospital e eu fui demitida. Então, naquele momento, eu tomei a decisão de que eu iria empreender e que seria isso. Muito bacana escutar a tua história, né? E como a gente sai da nossa formação com essa perspectiva de que só existe um caminho para você Sim, conseguir e não é nem viver, né? É é sobreviver. sobreviver da psicologia, né? Muito Exato. interessante isso. E tu disse uma coisa que eu gosto muito de falar, tanto nas mentorias como também no consultório, né? Que a nossa carreira, ela precisa se encaixar na rotina que a gente Sim. quer viver, né? É na vida que a gente quer viver que a gente começa a deslumbrar como vai ser o nosso futuro profissional. E muito legal que Sim, tu vislumbrou na tua rotina que não era aquela que tu queria estar, não eram aqueles exato. dias que tu queria estar vivendo. Isso é muito bacana. E quais Sim. foram os desafios que tu encontrou nessa transição? Ah, foram muitos, muitos desafios. O medo, acredito que foi o principal, porque você sair de um lugar onde você tinha um salário garantido, onde todo mês você tinha ali aquela segurança, onde você tinha ali, eu tinha uma rotina pré-estabelecida, então lá no CLT eu chegava, eu sabia, tinha alguém que me direcionava tudo que eu ia fazer, então era tudo muito bem encaixado, tinha tudo ali muito já formulado, estabelecido. Quando eu comecei a empreender, não tinha nada estabelecido. Era eu por mim mesma, eu ia criar todos os processos, ia definir a minha agenda, o que que era. Então eu tive vários desafios assim de me entender nesse lugar. O que que eu faria com essa liberdade agora? Então o primeiro desafio foi o medo de não dar certo, o medo de não conseguir me sustentar, o medo de
precisar voltar para o CLT, tanto que eu coloquei um limite para mim. Eu coloquei assim, olha, eu vou fazer o meu negócio dar certo, eu vou ficar um ano focada 100% no meu negócio. Eu não vou entregar currículo, eu não vou. Então as pessoas me mandavam currículos e tá tendo processo seletivo. E eu falava, não, eu vou ficar aqui, porque eu sabia que para que desse certo eu precisava focar. Então eu decidi ficar esse um ano ali focada. Mas teve o medo, teve a insegurança e principalmente essas questões com relação a como que eu vou lidar agora com a minha empresa. E agora, o que que eu faço? É porque também não tive essa formação na faculdade. Eu precisei buscar por fora depois como organizar tudo, assim, desde receber o paciente, como passar o valor do meu trabalho, como me divulgar nas redes sociais, porque eu era extremamente introvertida, sou tímida, então assim, eu não tinha nenhum processo de divulgação nas redes sociais antes, como psicóloga hospitalar, não precisava. E agora, como psicóloga clínica, eu precisava estar ali posicionada. Então, foram esses os principais desafios. Legal isso, né? E tu falou uma coisa que pega todos nós quando a gente começa a empreender, né? Antes a gente tem uma pessoa dizendo, olha, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. A gente tem um escopo de trabalho. E quando a gente Sim, começa a empreender, a nossa rotina, ela vira o caos, né? Ela fica assim de cabeça para baixo, porque a gente aqui precisa ser a nossa própria chefe e ser a nossa própria funcionária ao mesmo tempo, né? sim, E é muito exato. desafiador. Tem uma questão, quando a gente começa a atender no consultório, principalmente quando a gente atende online, né, que muitas psicólogas esquecem, que o trabalho não é só esse de estar atendendo, tem Uhum, todo um escopo por trás, antes e depois, né, durante a semana. Então, muitas sim. psicólogas às vezes chegam para mim assoberbadas, estressadas, sobrecarregadas, porque termina de atender, elas vão fazer várias outras coisas e não focam nas atividades que elas precisam fazer para o negócio funcionar. Como foi Sim. isso para ti? Como que tu conseguiu definir essas atividades? Se foi muito difícil ou se tu conseguiu mapear de uma forma tranquila? Como é que tá hoje esse teu Uhum. processo? Sim, eu também, eu considero assim que eu tive uma decisão desde o meu início que foi que me ajudou bastante nesse mundo de empreender na psicologia. Como eu não sabia, eu busquei ajuda desde o início. Então eu não esperei eu já ter pacientes para eu entender o que eu iria fazer. Eu primeiro busquei me estudar, me buscar me aprofundar em todo esse processo para que aí eu pudesse dar os meus primeiros passos. Então isso me ajudou bastante. E eu já comecei a minha jornada como psicóloga clínica já tendo a noção assim da minha rotina, de organizar os meus horários, mesmo quando eu tinha pouquíssimos pacientes, eu tinha ali os meus horários que era de atendimento, os horários que eu ia estudar. Então, como a minha agenda era muito livre, eu tinha bastante tempo ali para estudar, para produzir conteúdo, e eu conseguia encaixar isso na minha rotina. Então, no meu início, eu não tive essa dificuldade porque eu já busquei entender e aprender sobre isso desde o início. Eu percebi que foi um desafio quando a agenda começou a encher. E aí eu já não estava conseguindo mais ter aquele tempo livre para estudar, ter aquele tempo livre para fazer as outras coisas. E aí eu percebi o desafio, porque antes eu conseguia manejar tudo muito bem. Depois que os horários começaram a encher, aí eu precisei entender, bom, e agora? Eu preciso definir isso mais de uma forma mais rígida, mais fixa. Qual vai ser o momento para poder cuidar das finanças, para emitir as notas, recibos, todos esses detalhes. Mas eu sempre fui muito preocupada com isso, assim, de fazer as coisas da maneira que precisava fazer desde o início, porque eu sabia que eu queria crescer, que eu queria avançar, e eu queria crescer da maneira que fosse escalável, que fosse realmente me fazer bem. Então eu sempre tive esse cuidado e essa preocupação. Realmente, a principal desafio foi à medida com que o sonho de toda psicóloga é, eu quero encher minha agenda. Eu enchi a minha agenda e aí começou a virar um pesadelo. Meu Deus, e agora? Muito legal. E de fato, né? Quando a agenda enche, a gente fica enlouquecida. É desafiador. Eu também. Eu achava que assim, eu ia ficar super feliz, mas eu comecei a entender, e assim, até entender o meu limite, porque eu ouvi algumas psicólogas falando, não, mas eu atendo X pacientes por semana, eu atendo X pacientes por dia, e no começo eu me cobrava, eu achava que eu precisava fazer igual outras pessoas faziam. Até que eu comecei a entender o meu limite, entender qual que é o meu limite de pacientes semanais, de pacientes por dia, e não furar, não passar esse limite, porque realmente, para mim, é importante um trabalho de qualidade. Então, esse também foi algo que eu precisei me entender para que eu pudesse ter ali uma rotina que fosse mais saudável para mim, para minha vida, para minha saúde mental e também para minha família, para o meu trabalho.
E dentro dessa tua rotina, quando foi que tu percebeu que tu precisaria diversificar os teus serviços para sair dos atendimentos e se tornar verdadeiramente empreendedora? Com relação a essa ideia de diversificar, novamente também foi algo que eu sempre tive no meu radar, assim, mesmo quando eu ainda não tinha a minha agenda cheia, eu já pensava em ter outros serviços, outros produtos. Então eu estava ali, quando assim que eu fiz a minha transição, eu estava ali, eu devia ter os meus primeiros, acho que uns 8 pacientes, estava ali avançando. Eu decidi lançar um primeiro grupo de desafio, decidi começar a ter outros serviços para impactar outras pessoas, porque eu sempre gostei bastante de trabalhar com grupos, de conduzir outras pessoas desde a graduação. Então, eu entendi que seria uma forma até mesmo de divulgar a psicoterapia, eu ter outros serviços. Então, começou assim, sendo uma porta de entrada para que as pessoas pudessem me conhecer e, quem sabe, investir na psicoterapia, que era o meu trabalho principal. Então, eu comecei com grupos de desafio, grupos terapêuticos, e-book, esses processos mais curtos, e aí começou a encher a minha agenda. Aí eu comecei a ter mais pacientes, mais procuras, e eu já percebi que realmente chegaria um limite dos meus horários e um limite financeiro. Então, bom, meu tempo é limitado. Para que eu pudesse ganhar mais, eu precisaria ter outros serviços que pudessem ser escaláveis. Então, foi aí que eu comecei a entender por onde eu vou, quais serão os caminhos que eu vou poder aumentar o meu faturamento, que eu vou poder alcançar mais pessoas. E aí foi surgindo as possibilidades. Em paralelo a isso, com o meu crescimento, outras profissionais elas foram chegando até mim. Então, Libna, o que que você está fazendo? Me ensina, me fala, o que está acontecendo? Eu comecei a me tornar mesmo uma referência. Ainda na época eu ainda nem me via nesse lugar, mas vinham constantemente outras colegas de profissão me pedindo orientação, e aí eu entendi que também era um caminho ensinar outras profissionais, me tornar mentora também. E o que foi que tu notou na tua rotina em relação a isso, sabe? Porque a rotina da psicóloga clínica é uma, mas quando a gente começa a ser infoprodutora, a gente começa a organizar os nossos horários, né, de uma maneira que a gente consiga dar o suporte ou pensar, ter as ideias, gravar as ideias, sabe? E para isso, o autocuidado ele é fundamental. E é uma coisa que eu vejo que tu fala muito no teu conteúdo, né? De olhar para si Sim, mesma, de cuidar de si mesma, de desenvolver a autoconfiança a partir disso. Então, eu acredito que é perfeito, um valor muito forte para ti. Tu pode falar com um pouquinho certeza. disso para gente? Eu defendo o lema aqui do meu posicionamento. Quem me segue lá no Instagram sempre vai ver, assim como você mencionou, é o que te faz bem deve ser prioridade, porque eu realmente acredito que para que a gente possa crescer é preciso estar bem, é preciso que o seu CPF esteja forte para que você construa um negócio também forte, para que essa confiança, essa autoconfiança, ela exista, é preciso que a nossa base esteja bem cuidada. Então, para mim, esse sempre foi um valor. Inclusive, foi o que me motivou a estar empreendendo, porque quando eu trabalhava no CLT, eu não tinha tempo de ir à academia, por exemplo, eu não tinha tempo de ter esse momento de autocuidado. Então, hoje é algo inegociável que eu realmente defendo e falo para as minhas alunas, para as minhas mentoradas, porque às vezes eu percebo uma necessidade, assim, eu preciso trabalhar mais e mais e mais para que eu possa crescer. E nisso acaba negligenciando a si mesma. E esse caminho é um caminho que não vai levar para o crescimento, pelo contrário, não é sustentável. Pode até ser que leve você a crescer, mas a qual preço, a qual custo? Então, como eu já passei por isso em outros caminhos, eu decidi que eu não faria dessa forma, que eu iria me cuidar, que eu iria sim olhar para mim para que eu pudesse estar bem para servir o outro, ainda mais como psicólogas, que nós estamos ali o tempo todo levando essa mensagem para os nossos pacientes, falando sobre a importância do autocuidado, a importância desse olhar. Então, eu entendi que primeiro eu precisaria fazer isso em mim, na minha própria vida. E foi por isso que eu fui estabelecendo como uma prioridade o próprio fato de me cuidar. Sobre essa parte que você mencionou do desafio que é agora a rotina de infoprodutora para psicóloga clínica, realmente eu concordo, são demandas diferentes, que têm necessidades diferentes, e eu precisei fazer algumas escolhas, escolhas difíceis, não foi fácil, mas eu precisei ter muita clareza de o que que eu quero para mim, onde eu quero chegar. Se realmente eu quero escalar, eu vou precisar abrir mão de algumas coisas. Eu vou precisar abrir mão da agenda lotada. Não vai dar para eu ter ideia de conteúdo, para eu ter ideia de infoprodutos. Se eu estiver com a minha agenda abarrotada, eu não vou conseguir. Até porque eu valorizo muito entregar um atendimento de excelência.
Então, eu fui entendendo que diante dos meus valores não faria sentido. E eu precisei reduzir a minha quantidade de atendimentos para que eu pudesse ter mais tempo para pensar nos infoprodutos, para produzir, porque quando a gente fala em infoproduto, é toda uma jornada até você construir o produto, lançar, antecipar. Então, não é simplesmente criar um produto. Então, eu precisei abrir mão de alguns horários, eu precisei fechar ali a minha agenda para que eu pudesse vivenciar essa nova realidade. Quando tu fala, vem muito na minha cabeça nessa coisa do não é fazer quando dá. Porque se a gente ficar esperando só quando dá, a gente nunca vai fazer aquilo que Nunca dá. realmente faz bem, nunca dá, né? E como é forte esse teu valor de priorizar aquilo que faz bem, e é tão forte que foi o que te guiou nas tuas decisões, inclusive na tua mudança de vida, na tua mudança de carreira, né? E as pessoas esquecem que o nosso posicionamento ele está exatamente na rotina que a gente vive. Então, tu Exato, ia tá muito. Quando a gente não segue a nossa, o nosso posicionamento dentro da nossa rotina, isso gera uma insegurança muito grande. E um sim. sofrimento também, Um né? sofrimento e uma incoerência. Uma incoerência, de fato, tanto para você quanto para as pessoas que te acompanham. Então, eu achei muito bacana quando você falou e você já trouxe aqui para mim. Ah, eu vejo muito isso no seu posicionamento. Então, é um sinal que eu estou conseguindo passar a mensagem que eu realmente defendo, que a nossa confiança ela vem de ações diárias, de todos os dias você se colocar. Eu costumo usar muito aquela frase da Brené Brown, que é se colocar na arena da vida de fato, para vivenciar os seus processos, enfrentar os seus medos. E falar sobre autoconfiança para mulheres empreendedoras vem exatamente da minha jornada, porque foi esse caminho que eu fui trilhando até chegar aos resultados que eu tenho hoje. Eu entendi que não bastava apenas o conhecimento técnico, porque eu já tinha, eu buscava sempre, mas eu precisava romper também os medos, as inseguranças. E me fala um pouquinho então dessa tua mentoria, né? Eu vi que tu fez o lançamento semana passada, né? Achei muito legal e o ensaio de fotos também sensacional. A tua antecipação foi muito bem feita. Eu fiquei impactada, sabe? Assim, hipnotizada pelo teu conteúdo. Essa é a verdade. Foi muito, muito bom de acompanhar a tua narrativa. E eu fiquei super curiosa, né? Sobre o teu processo de mentoria, né? Como que tu conseguiu construir a mentoria chegar hoje onde ela chegou, dentro dos pontos que ela chegou, como que foi isso para ti? E aí tu aproveita e explica pra gente, né, como é que funciona o teu trabalho também. Maravilhosa. Primeiro, muito obrigada. Fico muito feliz e honrada mesmo de receber esse elogio de você, porque foi todo um processo ali de planejamento, de organização para que chegasse nesse ponto, para que vocês tivessem essa percepção de fato. Então, eu fico muito feliz, sinal que aqui o nosso trabalho ele foi muito bem feito. Então, a mentoria Você Mais Segura é a minha mentoria de direcionamento para mulheres empreendedoras e empresárias que querem elevar a sua confiança e, com isso, acelerar o negócio. Por que que eu entendi que não, antes eu pensava, ah, será que eu preciso fazer uma mentoria só para psicólogas? E tanto que as minhas primeiras ações elas eram só para psicólogas. Só que eu comecei a ter procuras de outras profissionais e eu comecei a entender que as dificuldades delas eram muito semelhantes às nossas, porque empreender traz ali dificuldades semelhantes. Então eu entendi que, na verdade, outras empreendedoras elas também passam por medos, por inseguranças, por crenças limitantes. E aí eu fui construindo esse método. O método Você Mais Segura, ele nasceu há um ano atrás. Ele nasceu de um processo que eu desenvolvi. Foi um grupo terapêutico que eu desenvolvi chamado Psi Mais Segura. Eu entreguei esse grupo, foi no formato ao vivo, entregável ali para as pessoas que estavam, onde eu trabalhava exatamente a autoconfiança daquelas psicólogas. E aí, eu entreguei aquele processo e foi tão incrível. Os resultados que elas tiveram de destravar a carreira delas foram tão incríveis que eu falei, gente, existe um poder nesse método. O que que eu entreguei? Aí eu fui estudar o que que eu tinha feito para que eu pudesse chegar em um método, porque eu vi que deu muito resultado, que as participantes avançaram bastante. Então eu entendi, ah, então é a mentalidade. Nós trabalhar e destravar os medos, as inseguranças, as crenças limitantes que muitas vezes bloqueiam essas mulheres. Foi aí que foi surgindo o método Você Mais Segura. Então foi algo testado, que foi ali trazendo resultado para outras pessoas e primeiramente para mim porque eu vivenciei, eu fui a primeira a ser transformada pelo método Você Mais Segura. No decorrer do tempo, eu comecei a entender que a nossa autoconfiança ela impacta não só em nós mesmas, mas ela vai impactar em várias áreas da nossa vida, como empreendedoras no nosso negócio principalmente.
Então eu comecei a perceber que essa mulher que muitas vezes ela se sente insegura, isso vai impactar no posicionamento dela, na forma com que ela comunica o valor do trabalho dela, na forma com que ela se posiciona, e isso vai gerar um impacto nas vendas. Então eu fui entendendo que estava tudo correlacionado. E eu vi a maioria das pessoas e do marketing indo no sentido de vendas, e eu entendi que o caminho era diferente, que na verdade é preciso primeiro alinhar a sua mentalidade, mudar a sua percepção sobre você mesma, sobre o mundo, talvez, sobre os outros, sobre o seu trabalho. A partir disso, vai existir uma mudança no posicionamento, porque eu acredito muito que o posicionamento ele começa de dentro para fora, não é só o externo. E aí isso vai gerar a consequência que são as vendas. Então, o método Você Mais Segura ele é baseado em três pilares, que é mentalidade, posicionamento e vendas, onde nós vamos alinhar todos esses detalhes para que essa mulher ela possa chegar no resultado final, que é se sentir confiante. Eu costumo dizer que ela se torna imparável, porque realmente uma mulher que ela tem clareza de quem ela é, do que ela pode fazer, ela se torna imparável. E esse é o meu maior objetivo. Eu fico muito feliz e honrada. A mentoria Você Mais Segura, nós abrimos aí a turma na semana passada. Vai ser uma mentoria cíclica, então ela vai ficar aberta de tempos em tempos, eu vou fazer algumas ações, mas nós abrimos ali as inscrições e eu estou muito feliz, assim, muito feliz com as psicólogas chegando, as empreendedoras, porque realmente é algo que vai ser transformador. Ai, muito legal escutar isso que tu falou da construção da tua mentoria, porque o teu produto ele não veio do nada, ele veio desse mapeamento dos teus passos, né? Tu Sim, teve a sapiência, né? A sabedoria de parar e pensar, opa, isso aqui deu certo. Então, o que foi que eu fiz sim, para chegar até lá? E muitas vezes as psicólogas, as empreendedoras ficam batendo a cabeça tentando descobrir o que que elas podem fazer ao invés de elas olharem para si, para olharem si para a própria mesma. rotina, né? Olharem para o seu próprio percurso e a partir disso descobrir o seu posicionamento, o que elas podem construir e oferecer para o mundo, né? Então, ouvir a tua Com certeza. história fortalece cada vez mais a importância de que a gente precisa olhar para a gente, sabe? Que Sim, é uma coisa que muitas exato. vezes a gente esquece, né? Sim, e eu acredito que é olhando para a nossa história que nós vamos encontrar aquilo que realmente faz sentido, e eu tenho total clareza que é isso que vai dar certo. É isso que vai dar certo, é aquilo que faz parte para você, faz parte da sua história, do que você acredita, da transformação que você já viveu. Então, eu acredito muito que não é só sobre, eu vou fazer o que está dando certo para todo mundo, o que está funcionando, eu vou falar sobre o que está todo mundo falando. Mas não, é entender o que que funciona, o que que faz sentido para você. E quando eu decidi falar sobre autoconfiança, eu realmente olhei para minha história e eu vi que eu vivia isso. Mas antes eu não tinha essa percepção, porque eu ainda não tinha vencido a barreira. Eu ainda me sentia muito insegura no início. E eu precisei ir passando pelo processo até eu entender que eu poderia guiar outras mulheres a fazerem isso também. Lívina, se tu pudesse dar um conselho para quem está escutando agora, né, o nosso encontro e que tá com essas inseguranças e essas dúvidas e olhando para a própria rotina e pensando, meu Deus, é o caos, eu nunca vou conseguir empreender porque eu não tenho tempo para isso, né? E tempo a gente cria, né? Então, o que que tu poderia dar de um conselho, de uma orientação para essas pessoas? O meu primeiro conselho, assim, a primeira coisa que eu vou te dizer é tenha clareza. Olhe para os seus objetivos, para onde você quer chegar. Porque sem essa clareza, você vai se perder. Sem essa clareza, não vai fazer sentido empreender. Empreender é muito desafiador, sim. Só que quando você tem clareza do que você quer, de por que vale a pena pagar esse preço, vai ficar mais leve. Não vai deixar de ser difícil, é desafiador, mas você vai estar em paz, entendendo que eu estou no caminho para chegar onde eu quero chegar. Então, a primeira coisa e a mais importante é olhe para dentro. Entenda onde você quer chegar. Quais são os seus maiores objetivos, os seus maiores porquês? Porque realmente eu acredito que um porquê forte sustenta qualquer como. Os desafios, a jornada, a rotina, muitas vezes o trabalho, que é sim cansativo, nós vamos trabalhar muito, então entender por que fazer tudo isso, por que vale a pena. Essa clareza ela já vai trazer para você muito mais leveza e vai fazer você caminhar no seu dia a dia na direção dos seus objetivos. E um segundo conselho, se eu posso, é justamente buscar ajuda. É não ficar sozinha no caminho. Porque realmente eu acredito muito que o direcionamento ele vai encurtar esse processo.
ele vai fazer com que você enxergue coisas que talvez você ainda não está vendo. Então, o caminho seria buscar ajuda, estar em acompanhamento, porque isso faz toda a diferença. E se elas, escutando aqui o que tu acabou de dizer e pensarem, meu Deus, eu preciso conhecer a Libna, eu preciso acompanhar o trabalho dela, onde que elas vão te encontrar nessa internet? Maravilha. Bom, então no meu Instagram, Libna Raquel Psi, é um nome diferente, mas vocês encontram, basta colocar Libna Raquel Psi. Tenho conteúdo ali, tenho diariamente presença ali no Instagram. Eu também sou lá no YouTube, Libna Raquel, psicóloga. Tenho aulas semanais lá no YouTube também ao vivo, então se vocês quiserem acompanhar, estão convidadas. E caso queiram conhecer mais sobre a mentoria, ficou interessada, quer saber mais, entre em contato lá comigo no Instagram, que eu vou amar poder apresentar mais para você, poder passar todas as informações. Maravilha, então vocês entenderam, né? Entra lá no Instagram, procura por Libna Raquel e manda um direct para ela para perguntar mais sobre a mentoria Você Mais Segura, que tá sensacional. Ai, Libna, obrigada. muito obrigada por essa conversa. Estou muito feliz de te ter aqui. A gente está reinaugurando esse projeto contigo, né? Eu espero que essa parceria ela se fortaleça cada vez mais e que a gente possa trocar, né, em outros momentos também. Muito obrigada pela tua disponibilidade e pela tua presença. Maravilhosa, muito obrigada. Fico muito feliz pela oportunidade, pelo convite. Tenho certeza que é um projeto muito especial poder ouvir histórias de outras profissionais. Isso inspira e abastece. Então, eu me lembro muito quando eu estava na minha jornada sozinha, ouvir histórias de outras pessoas abastecia muito. Então, eu acredito que esse projeto é justamente isso, é um combustível. Então, obrigada pelo convite, parabéns e muito sucesso. Vamos caminhar juntas aí no que você precisar. Conte comigo.